ouvir-nos no seu telemóvel? Sabe que ao descarregar a app do Público pode escutar todos os podcasts e aceder a artigos, entrevistas e reportagens? Tudo grátis durante um mês. Instale a app do Público e comece a aproveitar de imediato com o melhor jornal do país. Ora viva, o Sobre Carris hoje está na Messe de Berlim para mais uma Inotrans, a feira que acontece de 2 em 2 anos, em que se vende de tudo sobre os comboios, desde o detergente para os limpar, até à infraestrutura, informação ao passageiro, bilhética, o próprio comboio, ou seja, o material circulante, os assentos, tudo. Enfim, esta Inotrans é a maior feira do setor, pelo menos em termos europeus. Estão cá representadas empresas de todo o mundo. E Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos. Olá, a partir de Berlim. Alô. Hallo, alles gut? Porque a felicidade exige-nos que antecipemos o futuro. O Grupo Leonesa está apostado em fazer do norte de Portugal o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar e para se viver. O futuro precisa de locomotivas, de carruagens, de passageiros e de energias renováveis. Por isso promovemos o comboio como um motor que nos liga ao futuro pelos carris do presente. Trouxemos o comboio até Lessa do Balio e agora levamos o comboio até si. Porque as linhas que nos separam são aquelas que nos unem. O Grupo Leonesa patrocina o podcast Sobre Carris. O Carlos não é a primeira vez que cá vem, o Diogo é a primeira vez, eu também é a primeira vez e por isso vou começar, Carlos, se não te importas, com o Diogo, porque é uma estreia aqui na Inotrans. E Diogo, o que é que estás a achar desta feira? O que eu estou a achar é que a pessoa passa os dias aqui na Messe de Berlim e fica com vontade de, construir um comboio completamente novo, 2, construir uma linha de comboio, 3, a perguntar porque é que não há aqui um banco para financiar a minha ideia, porque há de tudo e mais alguma coisa em mais de 20 pavilhões aqui da Messe Berlim, em 200 mil metros quadrados, ou seja, mais do dobro de uma Web Summit, que é para ser uma referência em Portugal, é muito mais do que o espaço ocupado na FIL de Lisboa, e vê-se de tudo e mais alguma coisa, vêem-se limpa-para-brisas, detergentes para limpar grafites, cabos para suportar a catenária, cabos para não serem roídos por ratos e outros bichos, todo o tipo de materiais que se possa imaginar, assim, informação ao passageiro, relógios de estação. Eu, se começo aqui a enumerar, não saímos aqui hoje, portanto eu acho que é melhor passar já para o Carlos de novo, que é para ele continuar. Ok, não esqueças o mais importante, Diogo, que é no exterior da Messe há um conjunto de ramais onde se podem ver dezenas de comboios, portanto automotoras, locomotivas, carruagens, vagões, veículos de manutenção de via, portanto há aqui de tudo ao vivo e a cores, portanto é uma feira onde facilmente nos perdemos, é uma coisa que me irrita, confesso, em cada 2 anos quando cá venho, é que perco-me sempre. Isto é enorme e qualquer reunião, qualquer encontro aqui é sempre muito difícil de fazer. Por isso é que eu tenho de andar sempre com o mapa, porque senão eu fico como o Carlos, perco-me completamente. E os comboios são todas as cores, literalmente. Deixa-me perguntar-te, Carlos, porque também é a primeira vez que cá venho, e a ideia que eu tenho desta primeira vez que cá venho é que este ano está tudo muito virado para a digitalização do setor, para a inteligência artificial, para uma enorme necessidade de incluirmos uma melhor informação ao passageiro, de incluirmos todos os sistemas de detecção automática de avarias, de falhas, de reparação que permitam criar aqui mais resiliência, este palavrão, no setor ferroviário. Pergunto se esta é a percepção que tens deste ano e das visitas que tens feito aqui na feira, é que este ano o foco está na digitalização deste setor. Sim, portanto, em termos de novidades ou de algo mais relevante nesta feira é que ela tem vindo num crescente. Portanto, cada ano tem tido sempre mais gente com a interrupção do Covid. Referir que este ano 1 em cada 3 visitantes são asiáticos, portanto uma forte presença sobretudo da China, da Coreia e de outros países da Ásia, que é muito, muito visível. E isso que tu falas de facto da digitalização e da inteligência artificial também, mas aliás é aqui em todos os setores, não é? Eu acabo agora mesmo de assistir a uma palestra de um engenheiro espanhol da Alstom que esteve a explicar como é que a captura de dados na infraestrutura e no material circulante, uma vez trabalhados pela inteligência artificial, podem ajudar na antecipação da manutenção dos equipamentos, até na própria segurança. Aliás, eu dizia uma coisa muito interessante, graças à inteligência artificial,
pode-se, no futuro, intervir na manutenção das vias férreas só em algumas noites e não em todas, o que é muito interessante, dizia ele, porque hoje em dia há cada vez menos gente disponível para trabalhar durante a noite e, portanto, graças à inteligência artificial, pode-se, digamos, antecipar praticamente tudo e só intervir quando for necessário. Diogo. Aliás, por causa disso é que há um pavilhão especificamente para a inteligência artificial em que inclui, por exemplo, soluções muito preliminares de uma condução autónoma, quer de comboios, quer de metropolitanos, quer de elétricos. Já se começa a falar nisso porque as pessoas dizem que não há gente com disponibilidade para trabalhar em determinados horários, então um comboio, se for autónomo, pode resolver esse problema. O que me parece muito engraçado aqui, apesar de estarmos a falar de um mundo muito digital e de inovações tecnológicas, é que ainda é importante a existência de feiras destas. Ou seja, as pessoas vêm para ter este contacto presencial, para verem com os seus próprios olhos. Para conhecerem, exatamente, não como diz o Diogo. É que a percepção podia ser de, isto como uma pesquisa na internet, com a navegação em determinados sites bastaria, mas as pessoas fazem questão de vir aqui a Berlim, os profissionais do setor, para venderem o seu produto e para comprarem quem está interesse. E muitas vezes, falei até com vários empresários portugueses aqui presentes, que dizem que muitas vezes isto serve para conhecerem pessoalmente clientes com quem já se relacionam há vários anos, mas que é neste fórum mundial aqui que se encontram todos e conhecem-se fisicamente, presencialmente, pela primeira vez. E há uma grande magia no ar, claramente. Há aqui uma aura de... Para quem gosta de comboios, claro. Sim. Carlos Cipriano está aqui a convite da Alstom, uma das maiores empresas ferroviárias em termos mundiais. E Carlos, eu quero saber o que é que tu andaste a ver da Alstom nestes dias. Bom, o Diogo falou na condução sem condutor e isso foi uma das coisas que a Alstom fez questão de mostrar aos jornalistas. Estive há 2 dias em Salzgitter, perto de Hannover, numa fábrica da Alstom, integrado numa comitiva de cerca de 40 jornalistas de toda a Europa, ainda também da África do Sul e dos Estados Unidos. E, de facto, o que esta multinacional francesa tinha para mostrar era um projeto já razoavelmente avançado da condução sem condutor. Portanto, tinha um protótipo, uma automotora a diesel, que estava equipada com sensores que detectam obstáculos na via, mas, sobretudo, era possível conduzi-la à distância. Portanto, o que é que nós assistimos? Assistimos primeiro à chegada dessa automotora que trazia, de facto, um maquinista, mas não fazia rigorosamente nada, esteve sempre parado, e no exterior um técnico com um simples tablet pilotava a automotora. Depois entramos todos, fizemos o percurso em sentido contrário, em que o jovem engenheiro com o tablet na mão, portanto, ia a conduzir a automotora dentro de uma carruagem de costas para a cabine. Bom, o que é que se coloca aqui? Isto já não é ficção científica, de facto. Já não é uma questão de saber se isto um dia vai ser verdade, mas sim quando é que passa a ser verdade. Já existem hoje em dia, de facto, milhares de veículos ferroviários que se movem, que circulam sem condutor, nomeadamente metros, não é? Eu diria que o mais próximo de Lisboa é o metro de Barcelona, que tem a linha 9, que é automática, também há imensos em França, por aí fora, há os monorails nos aeroportos e tudo isso. O que há aqui de novo é que vai ser possível conduzir comboios de forma automática em linhas coexistindo com comboios com maquinistas, em sistemas abertos, porque até agora os comboios de condução automática circulam em sistemas fechados. Isto é a grande novidade. Bom, não é uma boa notícia para os maquinistas. Depende. O que a Alstom diz é que os maquinistas vão continuar a existir, só que em vez de terem que se deslocar, que entrarem de serviço no depósito, fazer uma viagem, eventualmente dormirem fora, passam a estar confortavelmente instalados numa sala com ar-condicionado e conduzem o comboio à distância. Isso é o que eles dizem. Por outro lado, também referem que dentro de 10 a 15 anos metade dos maquinistas vão reformar-se e dizem que será difícil recrutar novos profissionais. Enfim, não sei se isso é verdade ou não, mas é a argumentação de quem está a trabalhar para acabar com este posto de trabalho. Eu sou um bocadinho cético em relação à condução autónoma, mas eu posso dizer que não, sobretudo em sistema aberto, já é tão complicado com os veículos autónomos, com os carros, com comboios há tanta ou mais dificuldade, sobretudo em sistemas tão abertos. Por exemplo, basta uma linha férrea e não ter grades ou não ter qualquer proteção, que eu vejo como muito complicado. Como é que um comboio que esteja, por exemplo, a 200 km por hora
consiga fazer uma leitura tão boa do terreno e evitar obstáculos como um cão a atravessar, um carro mal estacionado. Talvez porque haja sensores também na linha e não só no repara, por exemplo, hoje em dia, numa linha de alta velocidade, nem sequer tem sinais exteriores para o maquinista. Repara, um comboio a 300 a hora, sob o efeito da neve ou da chuva, o maquinista não tem percepção do que se passa na linha. Portanto, tem que confiar inteiramente, por um lado, na vedação da via, nos sensores e no seu computador de bordo. E, portanto, este é o futuro, claramente, nas linhas de alta velocidade. Repara, nem sequer tens sinais no exterior, porque a 300 a hora não consegue estar sempre a acompanhá-los. Toda a sinalização está incorporada no cockpit, digamos assim, no computador de bordo. Neste caso, e eu não tenho que fazer a defesa disto, como é óbvio, mas, quer dizer, não me custa, porque estas coisas é só uma questão de tempo e com a tecnologia tal como ela está, com a inteligência artificial, com tudo isto, não me custa imaginar que mesmo um só maquinista possa conduzir mais do que um comboio à distância. Pior ainda, uma má notícia para os sindicatos, que esta operação até possa ser deslocalizada e conduzir-se um comboio na Europa a partir das Filipinas ou da China ou da Coreia ou de um país qualquer onde a mão de obra seja mais barata. Pior ainda, ou melhor ainda, depende da perspectiva, com a inteligência artificial, se calhar num posto de controle, 2, 3 técnicos podem conduzir à distância muitos comboios. Atenção, não estamos no domínio da ficção científica, não é já para amanhã, mas a história recente mostra-nos que este tipo de tecnologias evoluem muito mais depressa do que imaginamos. Bom, mas só para concluir, sobre aquilo que eu estive a fazer lá perto de Hannover, na fábrica da Alstom, eles também fizeram questão de mostrar aquilo que chamam de futuro verde nos comboios. Portanto, um segundo comboio a hidrogénio da Alstom e um comboio a baterias. A Alstom há 2 anos já apresentou um comboio a hidrogénio que funciona na Baixa Saxónia, aqui na Alemanha. Tem havido alguns problemas, nomeadamente no fornecimento de hidrogénio. Eu achei piada que o número 2 da Alstom, o Sr. Dani Di Perna, com alguma modéstia reconheceu que isto é o risco de serem pioneiros numa tecnologia, de facto que há erros de juventude, mas mostrou-se muito confiante e sobretudo agora apresentou um segundo comboio a hidrogénio que já está vendido, vai circular numa linha de montanha na Lombardia, em Itália, entre Brescia e Edolo, em finais de 2025. É uma linha de 100 km, o comboio terá autonomia aí para cerca de 600 km. E é uma automotora muito curiosa, porquê? Porque é composta por 5 carruagens, sendo que a carruagem do meio é a carruagem onde estão instalados os equipamentos, as células de lítio. As baterias? As baterias, basicamente, e os equipamentos de tração. Bom, eu diria que estão vingadas as locomotivas a vapor, que eram na época, muito criticadas pelo facto de terem de rebocar o seu combustível e a água num veículo improdutivo e que pesava tanto quanto a própria locomotiva. Agora, nós vamos ter uma composição com 5 carruagens, em que uma delas é também um veículo pesado, improdutivo, não transporta passageiros e só serve para transportar o próprio combustível. Aliás, o hidrogénio é a grande cena, como se costuma dizer, aqui na Inotrans, porque o que não falta no espaço de exposição dos comboios elétricos e outros veículos ferroviários é locomotivas a hidrogénio, veículos de manobras a hidrogénio, comboios passageiros a hidrogénio, comboios de mercadorias a hidrogénio, é o que não falta. Mas depois também se questiona, isto do hidrogénio é uma coisa que vai mesmo durar ou isto é só enquanto houver fundos europeus e depois quando acabarem os fundos europeus o hidrogénio vai ter continuação. E depois aí surgem os comboios a baterias, que podem ser carregados com catenária perfeitamente e que podem ter autonomias bastante variáveis conforme as necessidades. Aliás, em Portugal, imagine o que é, temos uma estação onde o veículo pode carregar com a catenária, faz o percurso sem a fazer e depois no destino tem outra vez um carregamento com catenária em si. Até mesmo sem ser com catenária, há postos de carregamento como se fossem carros elétricos, em que o comboio está parado numa estação, no terminal e carrega. E foi exatamente um comboio desses que a Alstom também mostrou aos jornalistas nessa fábrica, um comboio já ao vivo e a cor, já não é um protótipo, vão fabricar 11 para vender para uma linha entre Leipzig e Chemnitz, cerca de 80 km. As baterias têm autonomia para 140 km, portanto há aqui uma margem, e depois em cada um dos pontos desta linha há uma catenária, portanto só naquele ponto, o pantógrafo sobre diz que em 15 minutos carrega para fazer a próxima viagem.
e que, portanto, dizem isto é o futuro, tem uma grande autonomia, mesmo eu fiz essa pergunta em situações de calor extremo ou de temperaturas baixas extremas, com o ar-condicionado ou aquecimento no máximo e com o comboio carregado de passageiros, dizem que tem majoração suficiente para aguentar a viagem e que só mesmo as temperaturas muito, muito frias é que podem fragilizar um pouco as baterias, mas mesmo assim que conseguem. Agora, atenção, tanto os comboios a hidrogénio como os comboios a bateria são mais caros do que um simples comboio elétrico, não é? Mas o gestor de infraestruturas agradece, porque é um custo, porque é o custo que está a poupar com a instalação da catenária, manutenção de fios de catenária, de colocação de postes e afins. Para o gestor de infraestrutura é fantástico, para a operadora... E levanta essa questão que é assim, o operador, ok, estamos a falar na descarbonização, os operadores hoje em dia sentem-se no dever de não comprar mais comboios a diesel para linhas não eletrificadas. Há uns anos atrás o paradigma era, vamos eletrificar, mesmo que até a frequência não seja muita. Agora já não, porque há o hidrogénio, há as baterias. Mas isso liberta, desonera o gestor de infraestruturas de investir na eletrificação, o que sobra para os operadores. Até agora isto está a ser resolvido com ajudas estatais. Obviamente, no âmbito da Europa é mais verde, sobretudo no hidrogénio, não é? E é uma coisa muito curiosa que eu falei com vários técnicos da Alstom e fiz-lhes a pergunta, porque todos estes projetos estão a ser desenvolvidos com quem? Com universidades públicas, com fundos comunitários, com fundos de governos regionais, com fundos do Governo Federal da Alemanha, por exemplo, e, portanto, segundo eles, se não fosse a ajuda de fundos públicos, foram literais, se não fosse a ajuda do Estado, não poderiam avançar com estes projetos. O que não surpreende em absolutamente nada, porque boa parte das grandes inovações que vemos na nossa sociedade resultam de grandes apoios do Estado, porque sem isso, pelo menos, não há o pontapé de saída, não se dá o primeiro arranque aqui para que as inovações apareçam. Já eu estou aqui na feira a convite da Hitachi e estas são as novidades que eles têm para apresentar. Uma série de soluções digitais optimizadas pela inteligência artificial, acho que é o termo mais ouvido nestes dias de Inotrans, inteligência artificial. Esta solução da Hitachi servirá para melhorar a gestão dos comboios, da sinalização e das infraestruturas, num projeto que é conhecido como AgeMax, feito em parceria com a gigante tecnológica NVIDIA. Também a introdução do 5G na sinalização digital dos caminhos de ferro, que, de acordo com a Hitachi, vai reduzir bastante os custos e optimizar a operação em linhas urbanas e sistemas de metro. E como estrela da feira, o novo ETR1000, uma nova geração do conhecido Frecciarossa, que hoje vemos a circular em Itália ou mesmo em Espanha através da marca Irio. No stand da Hitachi, eu e o Diogo Ferreira Nunes conversámos com o CEO da GTS Portugal, parte da Hitachi Rail, que não há muito adquiriu a Thales. Vamos ouvir João Araújo. João, então vamos falar um bocadinho de Portugal. Podemos começar por aí, com os vossos planos de futuro para Portugal, com esta mudança toda para a Hitachi. O que é que podemos esperar de vocês no futuro neste setor ferroviário em Portugal? Eu diria o seguinte, esta junção, ou esta entrada na Hitachi para nós é muito enriquecedora. É enriquecedora por dois motivos, porque complementa não só geograficamente aquilo onde nós estamos, e Portugal é um centro de competência de grande relevo na área ferroviária e como centro de relevo temos muitas experiências já pelo mundo fora. Mas juntando-nos à Hitachi, como temos complemento de geografias e de portfólio, vai-nos permitir não só aumentar a quantidade de soluções que temos disponíveis, o que é muito interessante, vai-nos permitir ir a mais geografias e penso que o facto de termos muita competência em determinadas áreas que complementam a Hitachi, vamos ser cada vez mais procurados. Portanto, eu penso que, para além da sustentabilidade e da digitalização que vem aí, que está aí e que nós fazemos parte, vamos ter a sorte de conseguir ir muito mais longe e fazer crescer o nosso portfólio e crescer a nossa pegada, digamos, nos 5 continentes. E eu penso que é isso, basicamente, que nós esperamos no próximo futuro. E Portugal é um país importante para esta gigante global? Eu penso que é porque sabe que nós, como portugueses, temos uma coisa muito interessante. Somos muitas vezes engenheiros multi-skilled e flexíveis. Dá-nos uma capacidade extra e ser reconhecidos com essa capacidade e essa espontaneidade que, junto à tecnologia que somos capazes de dominar, dá-nos muito mais capacidade de conhecer novas culturas
pelo nosso know-how e pela nossa adaptabilidade. E essa adaptabilidade, junto com o know-how, tenho a certeza, e já estamos a perceber-nos que começa a acontecer, vamos ter muitos mais potenciais negócios. O que para Portugal é muito bom, francamente. Também muda, por exemplo, em termos de recrutamento para a área tecnológica e de sinalização, porque passam a ter um centro de desenvolvimento em Portugal que não existia. Nós É muito conhecido nesta área de desenvolvimento de sistemas de informação, tecnologia e afins. nós somos tecnologicamente muito bons. E basta ver os nossos engenheiros, que muitas vezes vão-nos buscar engenheiros a Portugal. Às vezes não vão buscar, recrutam-nos em Portugal para trabalharem na Dinamarca, não é? Às vezes até dentro da empresa antigamente havia quem tivesse a tentação de nos ir buscar os nossos próprios engenheiros, mesmo sendo colegas, tão bons que eles eram. Mas isto para dizer o seguinte, nós com o enriquecimento do portfólio, obviamente vamos ter mais skills ainda, mais variados e cada vez mais capazes de fazer uma solução integrada, que é isso que a Hitachi também nos traz. Não somos só bons na sanação, não somos só bons nas comunicações, mas vamos ter todo um mundo à nossa volta, da energia, dos comboios, e tudo isso junto vai nos permitir fazer uma integração real e sermos capazes de responder a qualquer desafio em Portugal e fora de Portugal, nos grandes. Quando fala em integração, quer dizer, aumentam muitas sinergias e isso faz com que não haja tanto recrutamento, ou também vai obrigar a recrutar, contratar gente para reforçar a aposta nessas áreas? Quais é que são os planos que têm a esse nível? Eu diria que mais do que tudo, vai aumentar o número de pessoas a recrutar. Porquê? Porque nós estamos a alargar o portfólio. Ou seja, estamos a crescer em volume, vamos crescer em volume naquilo que sabemos fazer e vamos crescer em volume daquilo que ainda não sabemos tão bem, porque é novo para nós. E, portanto, essas novas tecnologias vão-nos aportar mais gente, mais skills, além de consolidar os que temos, porque também temos acesso ao mercado com maior dimensão, em todas as vertentes, seja no que fazemos, seja naquilo que não fazemos. Só para termos uma ideia, a Hitachi Rail em Portugal, agora com a compra da Thales, quantas pessoas é que tem? Sim, a Hitachi Rail em Portugal deve ter algumas centenas, porque não é só a Hitachi Rail Portugal, mas a Hitachi Rail Portugal, porque temos outras áreas, na área da energia, na área do digital, são outras empresas da Hitachi. E também já estamos entre nós a trabalhar e a pensar o que é que podemos fazer juntos, porque é um novo desafio. Mas a Hitachi Rail em Portugal, neste momento somos aproximadamente 400 pessoas. E esperamos crescer, dê-nos algum tempo para a gente também perceber e aprender, mas penso que temos muito para fazer de novo. Lembro-me, por exemplo, da Hitachi ter uma solução para certificar as validações nos metropolitanos, se não estou em erro. Acho que é uma das soluções que a Hitachi já tem com outras empresas. Nós temos muitas e variadas, às vezes é difícil explicar tudo o que temos, não é? Vocês, quando fizerem um tour aqui no nosso stand, vão-se aperceber realmente da multi-solução que nós temos para todos os géneros de casos, desde o passageiro, desde a gestão de assets, desde a monitorização do que se passa, seja dentro dos comboios, seja fora dos comboios, seja com os passageiros, seja nas escadas, em todo o lado. Portanto, é uma solução realmente muito ampla e muito interessante para Portugal. Eu acho que então ainda por cima com a inteligência artificial, vamos ter enormes possibilidades de fazer novas coisas, novas aplicações e até novas parcerias com empresas que têm tudo a ganhar com a nossa presença em Portugal. Nós também podemos arrastar muita empresa mais pequena para novos negócios e para com eles fazer novas assunções e até ajudar a desenvolver o que de Portugal se faz noutras áreas que complementam eventualmente as nossas em pequenas aplicações. Estão a ver, portanto, isso. Eu vejo muita gente de pequenas empresas, startups, a aproximarem-se de nós no sentido de dizerem o que é que podemos vos dar, o que é que podemos fazer juntos para nos tornarmos maiores nós, empresas portuguesas, e ajudar o vosso portfólio cada vez a ser mais interessante. E eu penso que isso é uma das grandes virtudes que temos nesta junção. João Araújo, esta feira é muito importante para o setor ferroviário. Cada vez que acontece há sempre novidades e há sempre esta perspectiva de o que é que as empresas têm para apresentar, o que é que a Hitachi tem para apresentar. Para nós uma das preocupações e uma das coisas que é o nosso guião, digamos, é tudo que é digitalização e sustentabilidade. E portanto nós estamos muito apostados nessas áreas. E portanto quando tiverem a oportunidade de conhecer os nossos produtos agora em detalhe num tour que fizerem, vão perceber o quanto nós estamos a desenvolver novas coisas para realmente ir nesse caminho. E, portanto, tudo que tem a ver com sustentabilidade, tudo que tem a ver com menor emissão de gases, tudo que tem a ver com o Green Mobility, nós cada vez estamos mais aí na digitalização. E isso, quase todos os produtos passam por aí. E então, cruzando, fazendo a simbiose destas áreas que se complementam,
outras novas vão aparecer muito em breve, porque é a junção de duas grandes empresas que ainda vão se tornar muito maiores. Nós, neste momento, na Hitachi, somos mais de 300 mil pessoas ao todo, como pode perceber, é um tamanho realmente considerável e interessante e motivante. A presença numa feira destas ainda é importante. Isto, estamos num mundo cada vez mais digitalizado. Ainda se fazem muitos negócios aqui? Fazem, pelo menos vê-se novas tendências e o contacto humano continua a dizer que é fundamental, porque a empatia com que os nossos clientes veem as nossas soluções, veem aquilo que nós vamos desenvolvendo, e depois são tantas as coisas novas que realmente isto é um ponto de encontro entre todos os parceiros, entre todos os stakeholders. E essa presença de todos os stakeholders conjuntamente traz-nos ideias, traz-nos novas perspectivas e dá aos gestores e àqueles que precisam de nós novas ideias para desenvolver novos negócios, o que também é bom porque ficamos cada vez mais perto de fazer mais e melhor. Também temos Portugal nesta feira, muito de Portugal, ou podíamos ter mais, já vou perceber contigo, Diogo, qual é que é a participação portuguesa nesta Inotrans? Dentro e fora do espaço da plataforma ferroviária portuguesa há companhias que mostram as inovações. Criou-se agora uma marca que é a Train Solutions Portugal, que é a empresa que vai concentrar o conjunto de ferramentas para se fabricar o primeiro comboio português, o tal projeto que foi candidato e selecionado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR, e que conta com um total de 3 entidades, boa parte delas são públicas. Temos aqui, por exemplo, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, temos depois uma empresa que é a Nomatec, temos a Cermec, que lidera o consórcio, temos a CP, temos outra empresa que é a Sunvi Auto, o Instituto que é o INEGI, o Centro de Competências Ferroviária, a Associação dos Industriais Metalúrgicos, a IMAP, depois há aqui outra entidade que é a BuzzRail, enfim. Depois temos a Cor Azul, que é muito conhecida por fazer os revestimentos dos bancos que são utilizados, por exemplo, no comboio Alva Pendular. Empresas não faltam dentro do espaço da plataforma ferroviária portuguesa, como também fora deste espaço. Bom, eu ontem à tarde estive a dar uma volta por algumas zonas menos nobres da feira, digamos aquelas onde não estão as grandes empresas, onde estão as empresas mais discretas, e encontrei algumas empresas portuguesas e estive um pouco à conversa com as pessoas lá presentes, nomeadamente, posso ser injusto por umas e não por outras, mas, por exemplo, a Sunvi Auto e a Montemião, essa sim é já bastante conhecida, que fabricam assentos, não é? Hoje em dia os assentos para os comboios têm grandes exigências técnicas, nomeadamente em relação a incêndios, resistência, anti-vandalismo, etc. A Montemião, por exemplo, é uma empresa que exporta para imensos países, para operadores ferroviários de muitos países da Europa e fora da Europa. Há soluções agora com assentos em cortiça, que são bastante interessantes. Depois encontrei a Everlux, que é uma empresa da Figueira da Foz. Isto é um nicho de mercado muito interessante, que o que é que faz? Faz sinalização de segurança fotoluminescente, ou seja, eles vendem para navios, para autocarros e também para comboios, e é um nicho muito interessante em que tem que obedecer a certas regras, a sinalização, portanto não pode ser vandalizada, não pode arder, tem que ficar fluorescente durante X tempo após o apagão, portanto é um nicho muito interessante e eles entenderam estar cá presentes porque vendem também bastante para a ferrovia. A Feresp, uma empresa de Famalicão, que é setor secundário, é indústria pura e dura, é uma fundição, transforma aço em peças, em componentes que são integradas no fabrico de comboios. E uma empresa de Alcanena, a Hall, uma empresa de peles, como é óbvio, em Alcanena, e que, no fim de contas, produz as peles que vão revestir assentos para a indústria automóvel, mas também para a indústria ferroviária, para os assentos de muitos bancos. São só pequenos exemplos de empresas que trabalham para nichos, mas que são também importantes para o setor ferroviário. Também está cá a Syscog, que é muito conhecida por fazer sistemas de planeamento de horários e de frotas ferroviárias, e também a Wavecom, que tem instalações em Aveiro. Não faltam empresas portuguesas, não somos muito espalhafatosos, mas aquilo que há para mostrar tem muitíssima valia num mundo ferroviário em que são dezenas e dezenas de fornecedores até que apareçam os comboios que vemos aqui
nos carris, que é o que torna esta feira única, porque vamos a outras feiras de transportes e em nenhuma encontramos tantos comboios em exposição como aqui na Inotrans. E foi este o Sobre Carris, a partir da Messe de Berlim, onde decorreu a Inotrans, a feira que acontece a cada 2 anos sobre o setor ferroviário. Foi um prazer tê-lo desse lado. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Um abraço e até à próxima. Auf Wiedersehen! Tchau, até à próxima. O público fica no ouvido.